Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui nesta manhã de domingo, uma vez mais. Eu estou até mostrando aqui a minha máscara, né? E de repente alguém pode pensar assim: será que o pastor Cid está lá com os irmãos tendo aquela forma de usar máscara, usar o álcool gel? Mas nós temos ali uma mesinha ali com álcool gel. Quando os irmãos vêm aqui que fala, a gente vai fazer aquele trabalho de higiene dos microfones e todos os irmãos usam a sua mascarinha. Mas como a gente vai falar que a gente tira, o irmão que está ali que vai cantar também não tem como usar nesse momento, quem vai ler, mas ao sair daqui a gente está usando a nossa máscara. Eu louvo a Deus pela sua vida nessa manhã de domingo, que está aí nos acompanhando pela página do Facebook Adebras e também pela página do YouTube Adebras, a nossa bonita e linda escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, que é a lição de número 3 deste nosso segundo trimestre, 19 de abril de 2020. E nesta manhã nós vamos estudar a eleição e predestinação. Quero te convidar para nós orarmos juntos neste momento, para dar início à nossa aula. E logo após a oração, o presbítero irmão Altemio, que é um dos nossos superintendentes da escola, estará cantando 2 hinos da harpa cristã juntamente com você que está aí na sua casa. Adore o nome do Senhor também juntamente conosco nesta manhã. Querido Deus e Pai, nós te louvamos uma vez mais por estarmos aqui nesta manhã de domingo, Senhor, para junto aprender um pouco mais da sua palavra. Abençoa os teus filhos que estão na sua casa, no seu lar, neste momento, para acompanhar, Senhor, a palavra do Senhor e aprender a mesma e guardar em vossos corações. Deus eterno, abençoe todos aqueles que estão neste momento nos assistindo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Presbítero irmão Altemio, neste momento, cantando 2 hinos da harpa cristã. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 350 da nossa harpa. Vamos cantar para louvarmos ao nosso Deus que tudo pode em nossas vidas. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz os malfeitores, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por ti. Louvamos a Deus ainda com o hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe
confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comovem, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comovem, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finda, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comovem, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, Jesus. Graças a Deus, você acabou de louvar o Senhor com 2 hinos, juntamente com o presbítero Altemio, e nós queremos passar aqui ao evangelista Givaldo, que é um do nosso superintendente, que estará fazendo a leitura da nossa lição juntamente com você que está aí na sua casa. Glória a Deus. Eu nesta manhã cumprimento a todos com a paz do Senhor, a você que está aí em sua casa. Louvamos a Deus por mais um domingo, aonde vamos participar da Escola Bíblica Dominical. E hoje é a lição de número 3, 19 de abril de 2020. E o título da lição de hoje é Eleição e Predestinação. O texto áureo vai nos dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática nos diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 até o 12. Você que está em sua casa, pode abrir a sua lição e vamos fazer a leitura da mesma nesta manhã. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, para que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã. Querido Deus e amado Pai que está no céu, te agradecemos, meu Deus, por mais essa manhã, por esta escola bíblica dominical, papai querido, aonde estamos aqui para que possamos aprender mais um pouco da tua palavra. Meu Deus, eu venho te pedir nesta manhã por cada professor, papai querido, por cada aluno, por cada superintendente da tua escola, pelo secretário. Continua nos abençoando como o Senhor sempre tem nos abençoado, papai querido. Abençoa a tua igreja de maneira especial e continua conosco, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, acabamos de ouvir a leitura em classe, juntamente aí com o evangelista Givaldo. Você que está na sua casa nesta manhã, nos assistindo aí pela página do nosso Facebook e do YouTube e Adebras. E o objetivo geral da nossa lição nesta manhã diz assim: informar que Deus sobe e aumenta por meio da sua presciência, que quais pessoas creia que Cristo seria predestinadas a receber bênçãos espirituais. O objetivo específico são três. Primeiro, esclarecer a definição bíblica entre eleições e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. O nosso professor de hoje é o pastor Florisvaldo Santos de Carvalho, com toda a liberdade nesta manhã. Deus abençoe. Meus irmãos, nessa oportunidade, nesta manhã, a minha saudação a todos é com a paz do Senhor. Estou agradecido pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e pelo privilégio de estarmos uma vez mais nos encontrando aqui em nossa escola bíblica dominical. Meu agradecimento a Deus por eu estar aqui e você estar aí na sua casa nesta manhã. Oh, queridos, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Queremos agradecer a vida de todos os nossos
superintendentes, todos os nossos professores e também todos os nossos alunos, porque se não fosse os alunos, não existiria escola bíblica dominical. Mas graças a Deus que os irmãos estão aí, estudaram a semana toda esta lição. Por isso a gente não vai ficar aqui o tempo todo lendo a lição com os irmãos, porque vocês já estudaram esta lição durante essa semana. E eu quero agradecer aí aos professores e aos superintendentes que, preocupado com os alunos, já enviou aí para todos os que faz parte da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que, assim como receberam, já mandaram para todos os alunos, e com certeza todos estão aí conosco nessa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe os obreiros, aqueles que foram entregar a lição dos alunos, e Deus o abençoe os alunos que foram pegar a sua lição. Por isso, antes de começarmos aqui a nossa preleção, eu enviei para todos os dirigentes de congregação aí o nosso link, para que todos possam estar participando conosco nesta manhã da nossa escola. Como disse o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Você está aí na sua casa e eu estou aqui, nós vamos estudar a nossa lição. Quero agradecer a Deus, sendo esta a minha primeira participação desse trimestre, aqui, e vamos falar a respeito de algo importantíssimo. Eu me lembro que no convite que a gente gravou e mandou para os irmãos no meio da semana, a respeito da nossa Escola Bíblica Dominical, a gente colocou assim até algumas coisas sobre a apreciação, o que é eleição, o que é predestinação, aonde aconteceu, quais são os parâmetros que nos dá base a respeito dessa questão que nós vamos estudar. E para nós, irmãos, para nós entendermos melhor esta lição, e principalmente os professores e os superintendentes, a gente tem a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, mas nós temos também um livro de subsídio. Todo professor, ouça aqui comigo, espere, veja aqui comigo, olha, todo professor, todo superintendente, jamais ele deva ficar sem um livro de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Sabe por quê? Eu te explico, tá bom? A Bíblia diz que crente tem a mente de Cristo, então eu vou explicar para você. É porque pelo seguinte, você vai ter 2 ou 3 páginas, quem sabe, na sua lição, e aí é muito resumido, querido, e dentro dessas páginas que a gente tem, às vezes a gente não consegue ter assim tudo esmiuçado a respeito de algo que às vezes alguém pergunta para a gente e a gente fica sem saber, E então o professor e o superintendente, olha, se o superintendente não sabe, eu vou dizer, o superintendente tem que estar mais preparado do que o professor. É isso mesmo que eu disse, De repente você está perguntando, mas é verdade? Sim. Por quê? Porque o superintendente, queridos, ele é aquele que ele tem que estar pronto para poder lecionar na classe dos adultos o dia que o professor não vem, para poder lecionar para o jovem o dia que o professor do jovem não vem. Sim, então por isso ele precisa estar bastante preparado. Então, nós temos aqui o nosso livro de subsídio da Escola Bíblica Dominical, que vai explicar para você tudo o conteúdo que você precisa. E uma outra coisa, até porque nós vamos falar a respeito, de algo que é desconhecido e traz assim alguma dificuldade de interpretação para muitas pessoas, é o nosso livro chamado Declaração de Fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isso aqui não é só os professores que precisam ter um livro desse. Todos os crentes que são membros da igreja deveriam ter um livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, para você saber no que você crê ou no que você não crê. Porque na verdade, de repente, a gente defende algo como doutrina, e de repente é um costume, é um preceito, não tem nada a ver com doutrina. Então,
no livro Declaração de Fé, vai fazer com que a gente possa entender que nem tudo aquilo que a gente aprendeu lá no senso comum, isso tem valor científico, melhor dizendo, né? E pode ser embasado na Bíblia. E também, para uma melhor compreensão, nós temos o livro Plano Divino através dos séculos. Olha, nós vamos falar de algo que é desconhecido para muitas pessoas. Então precisa que a gente tenha um conhecimento de algo, né? Para que a gente não possa ficar aí perdido diante das situações. E um outro que eu recomendo aos professores e aos superintendentes é um livro de teologia sistemática pentecostal. Claro que existem muitos livros de teologia sistemática, mas eu gosto mais desse livro aqui, que dá uma melhor compreensão, principalmente para esses assuntos que nós, de repente, não temos assim, uma amplitude, né, no conhecimento, e isso nos dá uma base, uma justificação para que nós venhamos embasar a nossa fé, não no conceito, né, de conhecimento do senso comum, mas no conhecimento bíblico da parte de Deus. Meus irmãos, a lição de número 3, você já está com ela aberta, parece que eu estou até vendo, né? Vou até focalizar em você, porque parece que eu estou até vendo, você já está aí com a sua lição aberta para nós lermos nesta manhã. Veja bem, eleição e predestinação. Parece que fica assim um negócio, não é? Eu acho que de repente a gente gostaria de falar de todas as outras coisas, mas menos dessa questão. Olha, essa questão, né, de eleição e predestinação, você vai encontrar, queridos, aqui no nosso livro Declaração de Fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O que é eleição? O que é predestinação? Essa aqui, né, esta lição é uma lição que ela é uma lição cristocêntrica, é uma lição soteriológica. O que é isso? Está embasado dentro do contexto da salvação. E na questão da eleição e predestinação, existem muitos hábitos, né, muitos costumes, até muitas coisas que nós já ouvimos, né, e de repente a gente tem isso como verdade concreta, e às vezes quando a gente chega ao conhecimento da realidade, a gente acaba entendendo que nem tudo aquilo que a gente aprendeu é verdade. Mas a introdução da nossa lição, ela diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Por isso que eu disse aos senhores e às senhoras que esta é uma lição cristocêntrica, tá? Ela está embasada dentro do contexto soteriológico, tá bom? Então esses vocábulos ligados entre si, eles elucidam o plano divino de salvar os pecadores. E nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos, que é a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. De repente você está aí no seu banco, né, na sua cadeira, acredito como agora na parte da manhã, quem sabe tomando aquele café e orando pelo Floresvaldo, que também está aqui, né? Você pode estar se pensando: o que é eleição? O que é predestinação? Olha, veja bem, querido, o crente, né, ele é um ser inteligente. Veja bem, olha aqui para mim, o crente, ele é um ser inteligente. A Bíblia diz que o crente, ele tem a mente de Cristo. Se o crente tem a mente de Cristo, então ele vai procurar entender as questões segundo a vontade de Deus, inserida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico de número 1 dá-nos um tema, e o tema é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Veja bem, a dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. Veja bem, marca esse negócio aí, tá bom? A dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão.
Aí você me pergunta assim, então, espera aí, o que é eleição? Dentro aí da definição, a gente já pode definir que a eleição é algo da parte divina, né? E isso se diz respeito como se, não é como se, mas é uma escolha da parte do Senhor Deus. Eu acredito que vocês já leram, já ouviu alguém dizendo, mas eu li uma certa feita na Bíblia, e Jesus, ele disse mais ou menos assim, olha, não foste vós que escolhestes a mim. Quem já leu isso? Ah, muito bem. Não foste vós que escolhestes a mim. Ou seja, esse contexto, né, é um contexto real e um contexto verdadeiro. Voltando para a eleição, o que podemos entender dentro do contexto da eleição? A eleição é um projeto divino, tá? E isso aconteceu lá na presciência de Deus, ainda antes da formação do mundo. Veja bem, antes que existisse eu, que existisse você, Deus já sabia da necessidade. Aí você pergunta, quem sabe, né? Você diz assim, mas Deus sabia que Ele iria fazer o homem iria pecar? Sim, Deus sabia de tudo isso. Foi por isso que Deus, então, Ele abre uma válvula de escape, né? E essa válvula de escape, teologicamente, dá-se o nome de eleição, ou seja, Deus, ainda lá na sua presciência, antes da formação dos séculos, Deus sabia que o homem precisava de algo para retornar-se novamente para Deus. Nós sabemos, queridos, todos nós temos entendimento e sabemos disso, que a eleição ela traz um sentido de escolha, ou seja, Deus escolheu, né? Deus escolheu algo para que o homem pudesse ser inserido nele. Aí você pergunta assim, mas espera aí, Florisvaldo, a eleição não é algo do esforço humano? Não, pelo contrário, jamais, né? A eleição é algo da parte de Deus, e dentro dessa questão da eleição, não existe eleição a não ser através de Jesus. Aí você diz assim, mas Jesus, ele veio aparecer já depois de bastante tempo, né? Você não vê aí a pessoa física de Jesus Cristo no Antigo Testamento, mas eu quero dizer para você que antes do começo aí da sociedade, né? Quando Deus vai fazer o homem, Deus já vê, ou seja, Deus apresenta o seu projeto de eleição para aqueles que já leram a Bíblia. Você lembra que Deus, ele diz, façamos o homem. Se eu não estou equivocado, parece que Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 26, Deus então ele diz, façamos o homem. Então o projeto de eleição para o homem, ele já estava preparado antes que viesse a existir ser humano, existir aí uma sociedade. E veja bem que a eleição, ela só acontece através da pessoa de Jesus Cristo. Não existe eleição fora de Jesus. Aqueles que querem participar do projeto da eleição divina, né, da salvação eterna, isso ele tem que ficar sabendo, consciente, que eleição só existe através da pessoa de Jesus Cristo. E nós temos aí dizendo que esta eleição aconteceu antes da fundação do mundo, está na sua lição, né? Mas para que existiu esse processo de eleição? Olha, a lição está dizendo, o nosso comentador está dizendo que Deus já sabia que o ser humano ele não conseguiria se manter firme diante da situação, diante das adversidades que ele iria enfrentar. Então está escrito aí que a eleição é através de Jesus. Isso foi antes da fundação do mundo, e essa eleição aconteceu para que todos aqueles que entendem esse projeto de eleição, eles venham viver uma vida santa, uma vida irrepreensível diante do Senhor Deus.
Eu disse aos senhores, nós sabemos, queridos, nós sabemos, né? Quem tem o livro de subsídio de escola bíblica dominical aí na sua casa, quando estava estudando esse livro, ele conseguiu se deparar com 4 visões soteriológicas. O que é isso? Nós temos, né, no mínimo aqui, nós temos no mínimo 4 visões de salvação, né? Aí em algumas pessoas que passaram em épocas diferentes da nossa. Veja bem, nós temos aí uma visão pelagiana. O que é a visão pelagiana? Pelágio, né, foi um certo teólogo, um certo influenciador, que praticamente lá no 4º século, né, no 4º século aí da nossa era, ele difundia uma ideia totalmente antibíblica. O que é que Pelágio ele pregava? Ele dizia que o processo do pecado restringiu somente a pessoa de Adão, e que as demais pessoas, veja bem, pense bem, veja comigo aqui, né? E que as demais pessoas, os outros seres humanos, né, eles não herdariam essa coisa ruim chamada pecado. E isso perdurou por bastante tempo, trouxe bastante dificuldade para algumas pessoas que pregavam o verdadeiro conceito de eleição na pessoa bendita de Jesus, e que o homem precisava se encaixar dentro desse contexto para que pudesse alcançar perdão dos seus pecados. Mas nós temos também uma outra visão, né, que é uma visão semi-pelagiana, que eles traziam uma ideia para as pessoas, dizendo que eles acreditavam que essa questão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, mas que o homem, ele era o único genitor, ele era a única pessoa que poderia, né, decidir se ele queria ser salvo ou não, e que Deus estava sujeito ao homem. Veja bem, essas são ideias de pessoas que viveram em tempo diferente do nosso. Às vezes, irmãos, a gente ouve alguém dizendo alguma coisa e a gente pensa que isso é influência do nosso século, que isso é... Não, essa coisa ruim já vem de muito tempo. Muitas pessoas, hoje nós temos, né, a oportunidade de ter aí, né, teologicamente dizendo, material que nos dá base bíblica para a fundamentação da nossa fé, mas nem toda época foi assim. Os semi-pelagianos, eles traziam, né, a responsabilidade de salvação para o próprio homem, ou seja, tirava Cristo do centro, tirava Deus do centro e deixava a questão da salvação homocêntrica, ou seja, o homem no centro. Se o homem quiser ser perdoado, afinal de contas, ele mesmo vai tomar as suas próprias iniciativas, né? Ele não precisa de Deus para perdoar os pecados dele. Ou seja, exclui o projeto de eleição de escolha de Deus do contexto da salvação, e isso não é verdade. Nós temos também, né, aí um outro contexto, né, soteriológico, que é o contexto da salvação baseado nos ensinamentos de Armínio, que é a questão arminiana. Ou seja, entendemos que o pecado existe, isso aconteceu na vida do Adão, foi uma lepra que se esparramou por toda a humanidade, por todo homem, e que Deus é a única pessoa que Ele dá condição, que Ele dá direito, que Ele dá oportunidade, Ele dá início ao processo, né, aí de salvação. Por isso que entra nesse contexto a questão da eleição, ou seja, Deus é quem entra com a sua misericórdia. Dentro dessa questão aí, lá no item de número 2, né, a gente consegue ver lá, quando fala a respeito da condição da eleição, a gente vai ver que a condição da eleição, ela não é humana. Então Armínio, ele pregava, ele tinha uma teologia, um ensinamento dizendo que o processo da salvação praticamente exclui toda a questão humana, e que somente Deus é a única pessoa que tem condição de salvar o homem. Por isso que João, né, o evangelista João, ele deixou registrado no versículo de número 16, do capítulo de número 3 do seu livro, né, do Evangelho, dizendo assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que
Armínio, ele pregava essa teologia, ele trazia essa questão ao entendimento e ao conhecimento dos irmãos, que o pecado existe, é uma lepra terrível, e que o homem não consegue se livrar dela com seus próprios esforços, que Deus foi quem deu, a oportunidade para que o homem pudesse ser salvo por ele. Mas também nós temos aí uma outra linhagem, salvífica, que foi disseminado aí, principalmente a linhagem calvinista, aonde entra a questão do determinismo, ou seja, eles pregaram, eles ensinaram, espalharam uma teologia dizendo que Deus é responsável para aqueles que vão ser salvos e são responsáveis para aqueles que também não vão ser salvos. E isso, queridos, a gente não encontra base bíblica para isso, porque para isso Deus nos deu o poder de consciência. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Veja bem, o que é que ele estava querendo dizer aí no seu ensinamento? Que é esse negócio aqui, olha, veja aí, você está em sua casa olhando comigo, veja bem, Deus criou esse para ser salvo, e Deus criou esse outro aqui para não ser salvo. Esse aqui vai ser salvo, e esse aqui não tem jeito, ou seja, esse aqui nasceu para poder ser salvo, ele pode fazer o que ele quiser fazer, que ele vai ser salvo, e esse aqui nasceu para não ser salvo, ele pode fazer o que ele quiser fazer, que ele não vai ser salvo, irmãos. E isto não é verdade, isto não é realidade. Na verdade, a única fonte que leva o homem ao encontro com Deus é a eleição na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, se de repente você não sabia, eu vou dizer uma coisa para ti, dos 80%, vamos dizer assim, dos 100%, do povo evangélico que existe, apenas 20% acredita na teologia da predestinação. 80% consegue entender que na verdade a salvação é algo que nós alcançamos através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a eleição foi uma escolha do Senhor Deus, foi Deus que escolheu isso, para que o ser humano pudesse alcançar a oportunidade de estar novamente andando lado a lado com Deus. Então exclui todas aquelas ideias pessimistas a respeito da salvação. E você leu na sua leitura bíblica em classe aí, que essa questão, mais precisamente aí no versículo de número 5, que a questão da predestinação aqui não está tratando a respeito da salvação, não é isso. Veja bem, versículo de número 5: e não nos predestinou, ou seja, e nos predestinou, melhor dizendo, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, ou seja, pela autoridade e autonomia de Deus. Foi Ele que quis fazer assim. Então veja bem que aqui não está dizendo que Ele predestinou alguém, não, pelo contrário, isso não está dizendo que Ele predestinou alguém para ser salvo, não está dizendo que Ele predestinou alguém para ser filho, através da adoção de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aí você diz, mas para que todo esse processo? No item de número 3, aí do tópico de número 1, diz que todo esse processo, que o Senhor Deus desenvolveu na escolha cristocêntrica, através da eleição, foi para que eu e você tivesse uma vida irrepreensível. Veja bem, crente, olha aí, pensa comigo, a Bíblia diz que o crente é um ser pensante. Veja aí, todo esse processo que Deus fez, Paulo disse a respeito disso, Pedro disse também a respeito dessa questão, que esse processo de eleição, esse processo de escolha, foi para que o homem vivesse uma vida diferenciada, uma vida diferente, viver uma vida na presença de Deus. Aí você me pergunta, mas como é, Florisvaldo, que o homem pode conseguir viver uma vida irrepreensível em um mundo todo conturbado como esse? Irmãos, somente com a ajuda do Espírito Santo. Existe o Espírito Santo, que Ele é seu amigo fiel. Você acredita nisso?
Aí no item de número 4, do tópico de número 1, lá no finalzinho, diz que somente, né, obstante, pelo Espírito Santo, é que nós temos aí condição, é Ele que capacita o crente para viver um novo estilo de vida na presença do Senhor Jesus. Amém? Alguma dúvida a respeito da eleição? Quem foi que criou o processo da eleição? Foi Platão? Foi Sócrates? Foi alguns filósofos da antiguidade? Não, pelo contrário. A eleição é um projeto de Deus. Isso foi criado lá na presciência de Deus, e a eleição só acontece através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Combinado? Vamos para frente. Aí no tópico de número 2, vai dizer predestinado para filhos de adoção. É por isso que cai então por terra, aquela ideia de predestinado para ser salvo. Veja bem, a predestinação aqui foi predestinado para ser filhos de Deus. Olha, eu quero dizer o seguinte, que a predestinação não existe para ser salvo. A predestinação existe para os salvos. Só existe predestinação para aqueles que na verdade se encontraram com Cristo. Fora de Cristo não há predestinação. E a predestinação aqui é algo que nós não temos aí dificuldade nenhuma, né? Nenhuma para poder entender isso daqui. Não existe predestinação sem Cristo. Não existe predestinação sem passar pelo processo de eleição. Passando pelo processo de eleição, sendo eleito, agora você é predestinado. Vou fazer aqui uma comparação bem prática, veja bem. Isso aqui é a sociedade, isso é a sociedade. Mas Deus agora tem um projeto de salvação. Ou seja, o projeto de salvação está aqui. Então Ele faz aqui um projeto de eleição, e nesse projeto de salvação, que é a eleição, né? Ele predestinou para que todos aqueles que fossem salvos viessem desfrutar das suas benesses sem dificuldade nenhuma. Então não existe predestinação sem eleição. Por que eu me deti bastante aqui no tópico de número 1? Para a gente deixar bem claro aos que estão nos ouvindo, que predestinação, queridos, só existe através da pessoa bendita de Jesus. Mas alguém não nasceu predestinado para a salvação ou outro para a perdição? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que todos nós temos o direito. É por isso que João diz, né, que todos aqueles que nele crê, todos aqueles que nele crê, não perecem, mas têm a vida eterna. Então a predestinação, isso significa determinar antes, ou seja, antes da existência do ser humano, Deus criou o processo de eleição na pessoa de Jesus, e aqueles que aceitam esse processo de eleição, eles são predestinados para ser filhos. Veja bem, Paulo usou aqui um conceito aos Efésios, né? Um conceito que era desconhecido no conhecimento judaico. Na prática romana, isso era a coisa que eles não tinham dificuldade para poder aderir, porque eles sabiam o que era o conceito de adoção, né? Então, através da eleição, nós somos agora alguém que tem a oportunidade para passarmos uma eternidade. Isso já foi predeterminado pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, esses privilégios que nós temos é algo que nós conseguimos através da eleição na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Não tem ninguém predestinado para ser salvo, e não tem ninguém predestinado para não ser salvo. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Deus sabe. E por isso, existe aí uma válvula de escape para todos, que é aí a eleição em Cristo Jesus. E no tópico de número 3, a gente viu aí que tudo isso está sob o comando do Eterno Pai. Isso não é porque alguém tem bastante massa muscular, não é isso. Não é porque alguém tem bastante cor na pele que não é nada disso. Isso, queridos, é algo criado por Deus. Eu tenho certeza que você já não tem mais dúvida a respeito do que é eleição e do que é predestinação, não é verdade? Olha, eleição
é algo criado antes da fundação do século, e todos aqueles que foram eleitos, ou seja, conseguiram entrar nesse contexto de eleição, esses são predestinados para a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, que Deus abençoe a vida de todos. Eu mostrei esse material para vocês aqui porque vocês precisam desse material. Existe um adágio popular que diz que aquele que confia na panela dos outros, uma hora pode dormir com fome. E para que você não fique crendo em tudo que as pessoas digam por aí, construa você mesmo o seu próprio conhecimento, porque nem tudo aquilo que as pessoas falam é verdade. Olha, você é um formador de opinião, você é alguém que tem condição de adquirir algo para embasar a sua fé. Que Deus o abençoe a todos e o meu muito obrigado. Graças a Deus, meus amados, chegamos aí ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo, e o pastor Floresvaldo ensinou, aí você aprendeu a palavra do Senhor, e eu falei no domingo passado aqui, né, que o pastor escreveu uma mensagem, foi colocado na porta da nossa igreja, nas salas de círculo de oração, vários departamentos nossos, porque eu tenho que participar da escola dominical, ou porque eu devo ir à escola dominical, porque ela é o teto da família, né? A coluna do jovem, né? E você precisa estar aprendendo a palavra do Senhor. Então é um alicerce da criança, o teto da família, a coluna do jovem é a palavra do Senhor, nossa escola bíblica dominical. E quando voltarmos aqui, você não vem só, traga o seu filho, traga seu pai, traga sua mãe, e aí na sua casa junto, reúne a sua família para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Não é porque você não está vindo aqui no templo, mas a escola está indo aí na sua casa. Reúne a sua família aí para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Quero passar o microfone aqui ao nosso presidente, pastor Cid, que estará dando o encerramento da nossa escola neste domingo, 19 de abril de 2020. Deus abençoe. Meus amados irmãos, nós acabamos de ouvir a nossa lição da escola dominical, e essa lição de hoje, ela fala da eleição e a predestinação. É um assunto não muito, bem complicado para se explicar, para falar, para lecionar, e para muitas pessoas entender sobre predestinação, eleição e predestinação. E a eleição e predestinação, como nós vamos entender esse assunto? Eleição significa, e ele nos traz uma ideia de escolha. Eleição, os irmãos podem olhar aqui, quando tem uma eleição, tem vários, você vai escolher lá alguém para ser eleito. A eleição traz ideia de escolha, escolher. Qual a finalidade específica da eleição? Segundo Paulo, o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santo e irrepreensível diante dele. Dele quem? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nos diz literalmente o que significa predestinação. Predestinação significa literalmente determinar antes, não depois, antes. Então, para a gente entender aí que a eleição, escolha, eu tenho na minha cabeça aqui que existiu o primeiro Adão e o segundo Adão. Primeiro Adão, ele foi induzido ao erro lá no jardim. Mas quem? Ele e a esposa dele. Ele, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder atrás das árvores. Árvore significa madeira. Aí Satanás disse assim: venci, induzi a mulher, Eva, fiz ela induzir o esposo, erraram, e agora, final de tudo. Aí o próprio Deus diz assim: não, de maneira nenhuma, não fizeste isso, porque você induziu a mulher, agora não tem mais jeito para a mulher, você induziu ela e fez com que ela induzisse o esposo e ambos pecaram. Aí o próprio Deus disse para Satanás: olha, tem um porém aí, você induziu sim a mulher, mas tem um porém, não vai ser da semente
do homem que vai nascer alguém, mas vai nascer alguém da semente da mulher, porque você induziu, foi a mulher. Então da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, e aí vai dar tudo certo. Aí chega o segundo Adão, Jesus, e aí Jesus, ele foi morto e crucificado não atrás da madeira, mas na frente da madeira. Adão se escondeu atrás da madeira, e o que foi crucificado, segundo Adão, na frente da madeira. Aí Satanás olha para cima e diz assim: te venci. Jesus disse: não me venceste, porque você continua embaixo e eu aqui em cima. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos trouxe de uma maneira especial a salvação para você e para mim. E aí o que me moveu falar isso aí é que nos diz aqui a palavra do Senhor: o que moveu o Pai nos adotar, fazer filho, foi o amor de Deus. O amor de Deus que moveu nós ser adotados, e hoje somos filhos por adoção. Então Deus abençoe cada um dos nossos alunos, superintendente, secretário. Deus abençoe a todos vocês que estiveram participando da escola bíblica dominical. E eu quero te convidar para a noite, às 20 horas, mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Você é o nosso convidado. Então ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito e realizado. Obrigado por esta manhã dominical, de nós estar na tua casa e poder te adorar na beleza da tua santidade. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos poderão dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.